todos. Antes de mais nada, eu quero parabenizar toda a equipe pela realização da revista. Isso envolve muito esforço, muito trabalho, né? Eu imagino o quanto todos devem estar satisfeitos de ver esse projeto concretizado já no seu segundo número. Eu quero ainda agradecer ao professor Fuad, que eu acabo de conhecer, mas a quem eu já tenho muito a agradecer. Agradeço pelo convite para participar do Comitê Científico da revista, pelo convite para publicar o artigo e pelo convite para vir falar para vocês hoje, o que me alegra muito. Bom, o título, então, do trabalho já foi divulgado, né? Então, eu passo à exposição. O artigo publicado na revista Analítica parte da consideração de uma das características centrais da psicanálise freudiana, né? Essa característica é a seguinte: a defesa da tese de que determinadas inscrições mnêmicas, inscrições de memória, exercem grande influência sobre o comportamento sem que a elas a consciência tenha acesso. Por um lado, temos a suposição de que são os acontecimentos da infância que marcam profundamente os destinos do funcionamento psíquico. E, por outro lado, a suposição de que essas marcas dos acontecimentos da infância na memória são inacessíveis enquanto tais. A ideia, ao redigir o artigo, foi, então, acompanhar algumas observações de Freud que permitem apontar, no registro da metapsicologia, como se sustenta a inteligibilidade dessa dupla tese e tentar fazer isso à luz de alguns dos fenômenos clínicos que apresentaram para Freud o enigma da memória. Que fenômenos clínicos, né? A lembrança encobridora, a amnésia infantil, o sonho e a transferência. Observemos inicialmente o texto sobre as lembranças encobridoras. Ele foi publicado ainda antes da interpretação dos sonhos e é dedicado a um tipo específico de recordação que foi descoberto pela psicanálise. Nesse texto, encontramos um comentário que nos leva diretamente ao âmago do problema da memória, tal como ele surge para a reflexão psicanalítica. Trata-se do seguinte, eu cito o Freud: ninguém duvida de que os primeiros anos de nossa infância deixam marcas indeléveis em nossa interioridade psíquica. Mas, se buscarmos em nossa memória quais as impressões que estão destinadas a permanecer e exercer sua influência até o fim de nossa vida, ela nada nos oferece, ou então nos entrega um número relativamente pequeno de recordações dispersas, de valor frequentemente questionável ou enigmático. Fim da citação. Esse trecho apresenta a questão da amnésia infantil. Freud desvincula a amnésia infantil da ideia de um suposto estado precário do sistema nervoso da criança, que era a hipótese que prevalecia à sua época, né? Esse sistema nervoso da criança seria, então, segundo essa interpretação comum na época do Freud, incapaz de reter esses acontecimentos precoces. Bom, Freud rejeita essa tese, né, e passa a relacionar a amnésia infantil à operação do recalque, a operação de defesa, né, de Verdrängung, às vezes traduzido por recalque, às vezes traduzido por repressão. Recalque, então, entendido como esforço para desalojar uma ideia ou representação. Freud levanta vários argumentos para sustentar esse ponto. Um deles é a observação de que uma criança com seus 3 ou 4 anos de idade já revela um funcionamento mental bem organizado, tanto do ponto de vista cognitivo quanto do ponto de vista afetivo. Paralelamente a isso, Freud verifica na clínica que o recalque que incide sobre acontecimentos da infância se vale, dentre outras coisas, da formação de lembranças encobridoras ou lembranças tela. Nas lembranças encobridoras, temos uma cena que parece irrelevante, mas que, apesar disso, encontra-se muito bem fixada na memória, apresentando vivacidade especial. A cena parece irrelevante porque, na verdade, o valor da lembrança não está em torno de seu próprio conteúdo, mas no vínculo entre este conteúdo
e algum outro conteúdo que, devido a seu lugar na dinâmica psíquica, teve que ser suprimido. O resultado dessa situação é que o material dos traços minêmicos com os quais a lembrança falsificada foi construída permanece desconhecido em sua forma original. A lembrança que Freud fornece como exemplo nesse texto, e que é uma lembrança do próprio Freud, é a seguinte: 3 crianças, 2 meninos e uma menina estão colhendo flores. Os 2 meninos roubam as flores da menina, que responde a isso chorando e correndo em direção a uma casa na qual ganha como consolo um pedaço de pão preto. Em seguida, os meninos também correm até a casa e ganham pedaços de pão. Essa é a cena que Freud relata. Como vemos, a lembrança retrata uma cena que parece ser bastante tola. A interpretação encontrará, no entanto, nessa lembrança, elementos profundamente relacionados ao modo como certos temas fundamentais se configuraram em torno de conflitos e de fantasias inconscientes ao longo da vida de Freud. Temas que, durante esse período da obra, que desenvolve o chamado primeiro dualismo pulsional, são tomados como as mais intensas forças em jogo nos processos psíquicos, a fome e o amor. O que é curioso nesse contexto é que o trabalho de análise da lembrança se depara com caminhos que, apesar de estarem relacionados a um saber sobre o desejo, encontram-se marcados por imprecisão, fugacidade e incerteza. No momento em que a pessoa relata a cena, surgem expressões tais como: algo não está muito correto nessa cena, tal aspecto está exageradamente destacado, tal sensação parece desproporcional relativamente àquilo que de fato deve ter acontecido, etc. Expressões que tornam difícil sustentar que a recordação consiste numa recuperação fiel dos acontecimentos. Além disso, há um outro fator que contribui de maneira decisiva para a ideia de que a lembrança é construída ou elaborada, ou seja, para a ideia de que a lembrança não é a simples reprodução de uma impressão recebida. Esse fator é o fato do indivíduo ter acesso à recordação na posição de um observador externo. Ao ter esse tipo de recordação, o indivíduo como que assiste a uma cena em que ele próprio atua, desdobrando-se em ator e espectador. A partir dessas considerações, Freud leva então ao limite o questionamento da própria noção de lembrança, e ele faz isso nos seguintes termos, eu cito: talvez seja, em geral, duvidoso o fato de possuirmos lembranças da nossa infância e não antes lembranças sobre a infância. Nossas lembranças infantis nos mostram nossos primeiros anos não como foram, mas como apareceram em tempos posteriores em que foram despertadas. Nesses tempos de despertar, as lembranças da infância não afloraram, como se costuma dizer. Elas foram formadas neles. E uma série de motivos aos quais é alheio o propósito da fidelidade histórico-vivencial exerceram influência sobre essa formação, assim como sobre a seleção das lembranças. Fim da citação. O que se sobressai desse estudo de Freud é, em primeiro lugar, uma espécie de tensão que pode ser apresentada assim. Por um lado, os acontecimentos da infância marcam profundamente os destinos do funcionamento psíquico. Por outro lado, essas marcas, além de serem ininteligíveis, são inacessíveis enquanto tais. Além disso, é importante lembrar que Freud, nesse momento, lida com uma concepção dinâmica da memória, que também se encontra em jogo como um dos eixos centrais da chamada teoria da sedução, vigente entre 1895 e 1897, ou seja, em um período anterior à defesa da existência da sexualidade infantil com sua caracterização específica. De acordo com a teoria da sedução, cenas reais de sedução de uma criança por um adulto ou por outra criança de mais idade estariam na base da causação das psiconeuroses mediante uma concepção da incidência do trauma dividida em 2 tempos. Então, quais são esses 2 tempos na teoria da sedução? No primeiro momento, o sujeito sofre passivamente um acontecimento de ordem sexual.
em virtude de se encontrar em um estágio precoce de seu desenvolvimento, estágio anterior à puberdade, o indivíduo, diz Freud, não é capaz de lidar com emoções sexuais. Ele não reúne as condições psíquicas e somáticas que seriam indispensáveis à integração de um evento relacionado à sexualidade. A cena de sedução vivida passivamente na primeira infância não é, nesse primeiro momento, submetida a um recalque. Já no segundo momento, um novo acontecimento, que já tem lugar na fase da puberdade, mas que não precisa necessariamente ser de tom sexual em si mesmo, evoca o primeiro acontecimento por meio de elos associativos. Esse vínculo associativo provoca um intenso afluxo de excitação e somente então estariam dadas as condições para o estabelecimento de um recalque. Temos aí, então, o seguinte estado de coisas. A lembrança do acontecimento é mais patogênica que a própria vivência do acontecimento. O exemplo clássico quanto a esse ponto é o caso clínico de Emma, que padece de uma coerção para não entrar desacompanhada em lojas, sendo isso algo que ela mesma relaciona a uma lembrança de seus 12 anos de idade. A cena dessa lembrança é a seguinte: certa feita, quando Emma adentrou uma determinada loja, 2 balconistas puseram-se a rir dela. Diante disso, ela foge, tomada por um afeto de terror. Em sua interpretação particular do acontecido, Emma, ela mesma, achava que os tais balconistas riam das suas roupas. Além disso, Emma se lembrava de ter se sentido atraída por um deles. O trabalho de análise conduz, no entanto, à recordação de uma segunda cena, na verdade, cronologicamente seria a primeira em relação a esta, sucedida esta cena quando Emma tinha 8 anos de idade. Essa segunda cena é a seguinte: ela entra numa mercearia para comprar guloseimas e o proprietário da mercearia, nessa ocasião, tocara seus genitais por cima de suas roupas. Para Freud, o que acontece no jogo entre essas duas cenas é o seguinte: a cena dos 12 anos teria provocado uma liberação de excitação sexual que se transformou em angústia, mas a cena dos 12 anos só pode fazer isso por causa de seus vínculos associativos com a cena dos 8 anos de idade. Vínculos estes centralizados em torno do riso e do estar sozinha em uma loja. Para a teoria da sedução, o recalque tem então lugar quando uma recordação se torna um trauma apenas posteriormente. Essa concepção dinâmica do recalque conduziu Freud à noção de nachträglich, termo que costuma ser traduzido por a posteriori ou, como foi sugerido por Lacan, por só depois. Seu sentido, seguindo o dicionário comentado do alemão de Freud, do Louis Hans, indica tanto o surgimento de um efeito retardado quanto o retorno ao passado que acrescenta algo ao passado. Nachträglich traz a ideia de que o conteúdo da memória é constantemente submetido a remodelações de acordo com as novas configurações da dinâmica psíquica e mostra, como observam Laplanche e Pontalis no vocabulário, que na psicanálise não é possível reduzir a influência da história do indivíduo a um determinismo linear do passado sobre o presente. Em suma, a referência de Freud a um funcionamento a posteriori da memória colabora para sustentar a tese de que a memória exerce ativamente um trabalho, de modo que não corresponde a uma função passiva. Não vamos percorrer aqui toda a discussão acerca da evolução da teoria freudiana das neuroses e a necessária consideração do caráter relativo do abandono da teoria da sedução em favor da centralização das fantasias na etiologia das neuroses. Esse é um processo bem conhecido para quem estuda o surgimento da psicanálise, quando Freud meio que percebe que o relato dos seus pacientes neuróticos não se referia exatamente a algo acontecido, mas a algo que os pacientes mesmos desejaram que tivesse acontecido, então ganha relevo na teoria psicanalítica o conceito de fantasia. Bom, isso não é o
foco do artigo, né? O que nos interessa aos nossos propósitos nesse momento é observar que essas ideias são acompanhadas por outra tensão, que é então correlata da primeira e que podemos expor assim. Por um lado, lembrar-se de algo não é reproduzir mentalmente um acontecimento real, mas uma construção regulada por uma dinâmica psíquica atual. Por outro lado, o inconsciente, como diz Freud em seus textos de metapsicologia, é atemporal. Suas inscrições não sofrem o efeito obliterador do tempo, sendo esta uma ideia reiterada em muitos textos de Freud. Além disso, é importante lembrar aqui uma das principais descobertas de Freud com o fenômeno da transferência, nos artigos sobre a técnica, né? Aquilo que não é rememorado é repetido na transferência como ato. De acordo com essas balizas e com os problemas teóricos que elas levantam, a memória de fato surge como um dos principais elos entre a escuta clínica e a especulação teórica. Cabe então perguntar quais os elementos mais importantes da teoria freudiana com relação à memória. Então, até o momento eu expus o problema, né? E por que é preciso recorrer, então, a uma apresentação mais detalhada dos conceitos para que aquilo que eu indiquei como tensão, né, na verdade, não se constituir em nenhuma espécie de paradoxo para a teoria, né? Antes de mais nada, destaquemos que a memória assume mesmo o lugar de designação do psíquico. Não, a memória não é só uma função do aparelho psíquico, né, na teoria freudiana. Ela designa o psíquico enquanto tal. Nas primeiras incursões metapsicológicas realizadas por Freud, o aparelho psíquico é um aparelho de memória. Essa centralidade já surge no conhecido projeto de uma psicologia, esboço de uma psicologia, porque o termo em alemão é Entwurf, né? Que foi rascunhado por Freud em 1895 e só foi publicado póstumamente em 1950, como vocês devem saber já. Bom, no projeto, o funcionamento psíquico é descrito por parâmetros neurofisiológicos a partir de dois pressupostos, o neurônio e a quantidade. Aí, quando Freud pensa as barreiras de contato entre neurônios para falar da condução da excitação, ele logo indica qual é a propriedade fundamental que deve ser levada em conta a propósito do tecido nervoso. Cito Freud, ele vai dizer então qual é essa característica fundamental do tecido nervoso. Uma característica principal do tecido nervoso é a memória, isto é, em termos bastante genéricos, a capacidade de ser alterado permanentemente por processos únicos, o que dá um contraste muito acentuado com o comportamento de uma matéria que deixa passar um movimento ondulatório e a seguir retorna ao estado inicial. Uma teoria psicológica de alguma relevância tem que fornecer uma explicação da memória. Nesse modelo, fim da citação, nesse modelo, a memória é representada pelas facilitações entre neurônios específicos, chamados neurônios psi. Os neurônios psi oferecem resistência ao fluxo da excitação, ao contrário dos neurônios phi, que respondem pela função da percepção e que são permeáveis ao fluxo. É a própria passagem da excitação que faz as barreiras de contato entre os neurônios caírem, produzindo modificações permanentes em psi. Uma facilitação entre neurônios surge quando a passagem da excitação nervosa produz a diminuição da resistência originalmente estabelecida entre dois neurônios e, assim, quando ocorrer uma nova excitação, o caminho facilitado será preferencial ao caminho não facilitado. Entretanto, na rede complexa que então se constitui, a repetição exata de um mesmo caminho é praticamente impossível. Comparece aqui a ideia de que a representação possui um aspecto quantitativo. Isso é onipresente em toda a teoria freudiana, desde o início até o fim mesmo, até quando Freud faleceu. Esse aspecto quantitativo da representação irá fomentar a dimensão econômica do discurso metapsicológico. Esse aspecto quantitativo já era pontuado por Freud antes mesmo da redação do projeto.
Em suas primeiras tentativas para fornecer uma etiologia das neuroses que as explicasse a partir da produção de uma reação de defesa pelo sujeito, Freud afirmava o seguinte, eu cito: nas funções psíquicas, cabe distinguir algo, montante de afeto, soma de excitação, que tem todas as propriedades de uma quantidade, ainda que não tenhamos meio algum para medi-la. Algo que é suscetível de aumento, diminuição, deslocamento e descarga, e que se difunde pelos traços minêmicos das representações, como o faria uma carga elétrica pela superfície dos corpos. Fim da citação. Essa concepção do acontecimento psíquico se apoia na construção do conceito de traço minêmico ou traço de memória, que mencionamos agora há pouco. O conceito de traço minêmico é o conceito que responde pela forma como os eventos se inscrevem na memória. Para Freud, tais traços subsistem ininterruptamente, mas só são reativados quando investidos pela energia psíquica. Após o projeto, a capacidade para a memória, que então é distinta da rememoração, permanece sendo a característica essencial de um aparelho descrito como uma espécie de órgão destinado a administrar os estímulos que incidem sobre o psíquico. Sejam esses estímulos externos, nesse caso, são estímulos dos quais o organismo pode fugir, sejam eles estímulos internos, que posteriormente são denominados pulsões, e que, por eliminarem a possibilidade da fuga, exigem do psíquico um trabalho em função de sua relação com o corpo, conforme a famosa definição de pulsão lá no artigo de 1915. Né? Outro ponto que precisamos observar aqui é que, quando Freud apresenta pela primeira vez em uma obra por ele próprio publicada, um modelo do aparelho psíquico, ele o faz atribuindo à sua abordagem uma perspectiva genética, a qual nos informa que, inicialmente, esse aparelho possui uma única forma de funcionamento. Em seus primeiros estágios, o aparelho psíquico opera com o processo primário. Eu estou me referindo ao capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né? O processo primário no qual a obtenção do prazer é buscada pela via mais curta e mais rápida. O processo primário implica uma energia que se desloca livremente entre as representações. A experiência originária desse aparelho seria a experiência de satisfação. Nela, o traço minêmico da satisfação da necessidade, o exemplo é o da nutrição, fica associado ao traço minêmico da excitação produzida pela necessidade. E é por referência a esse processo que Freud fornece a definição propriamente psicanalítica de desejo. Ele explica que, da próxima vez em que surgir a necessidade, cito Freud, por causa do enlace assim estabelecido entre o traço de memória da necessidade e o traço de memória da satisfação, será suscitada uma moção psíquica que vai procurar investir novamente a imagem minêmica daquela percepção e produzir outra vez a própria percepção. Vale dizer, em verdade, restabelecer a situação da satisfação primeira. Uma moção dessa índole é o que chamamos desejo. A realização do fim da citação. A realização do desejo seria, então, o reinvestimento da percepção do objeto que promoveu a satisfação original. E esse reinvestimento pode ter lugar sem a presença do objeto na realidade. Nesse caso, o resultado seria a produção de uma alucinação que, apesar de realizar o desejo, deixa insatisfeita a necessidade. A criança deve, então, atravessar uma aprendizagem que a conduza à capacidade de realizar o chamado processo secundário, que, para inibir o processo primário, trabalha com energia ligada, permitindo, assim, um adiamento da satisfação em função de experiências mentais que testam os possíveis caminhos para o seu alcance na direção da percepção, a partir do exterior, de um objeto semelhante àquele da experiência de satisfação. Na sequência, Freud diz algo que ocupa um lugar central na teoria psicanalítica. Ele diz que apenas o desejo pode colocar o aparelho psíquico em ação. Nesse contexto da primeira tópica, que aqui é o do capítulo 7 da interpretação dos sonhos, sobre a psicologia dos processos oníricos, é o subtítulo do capítulo,
nesse contexto, os sistemas que constituem tal aparelho são o inconsciente e o pré-consciente consciente. Acompanhando uma observação de Breuer, com quem Freud escreveu o estudo sobre a histeria, Freud demarca uma separação entre memória e percepção. Essa separação é baseada na ideia de que é logicamente impossível que um mesmo sistema realize as duas funções, memória e percepção, uma vez que a memória exige retenção de informação, enquanto a percepção, que é imediatamente acompanhada de consciência, pressupõe um constante retorno do sistema a um estado vazio de conteúdo, que o torne apto à recepção de novas informações. Posteriormente, Freud desenvolverá em mais detalhe esse ponto por meio de uma analogia com o bloco mágico, no texto do bloco mágico, que é de 1925. Analogia que serve para esclarecer a relação de reciprocidade e de exclusão mútua entre memória e percepção. Cabe notar que, assim como a memória, a percepção também é vista como uma função ativa do sujeito, algo que também afasta a psicanálise freudiana da psicologia clássica. A percepção, diz Freud, eu cito, não é um processo puramente passivo. O eu envia de maneira periódica ao sistema percepção pequenos volumes de investimento por meio dos quais toma amostra dos estímulos externos para tornar-se retirar depois de cada um desses avanços experimentais. Fim da citação. Retornando agora ao capítulo 7 da interpretação dos sonhos, precisamos, a partir dele, destacar que os processos primários, cuja ocorrência pressupõe a função da memória, possuem uma prioridade cronológica. Estão presentes desde o início, enquanto os processos secundários consistem em um desenvolvimento posterior. Disso, Freud retira dois resultados, cujo esclarecimento para o problema da memória será explicitado em seguida. Esses resultados são os seguintes. Primeiro, o âmago de nosso ser, constituído por moções de desejo inconsciente, permanece inacessível à compreensão e também inacessível à inibição pelo sistema pré-consciente consciente. Segundo resultado, grande parte do material minêmico fica inacessível aos investimentos do próprio pré-consciente. O resultado correlato do primeiro, né? As condições de desenvolvimento do aparelho indicam a existência de um reservatório de lembranças infantis subtraídas desde o início ao pré-consciente. Não há como acessar essas recordações que se estabeleceram no aparelho psíquico em um período anterior ao desenvolvimento do processo secundário, porque só o processo secundário implica o acesso possível, né? Não dado de imediato, mas possível à consciência, mediante a ligação com as representações de palavra. Assim, o que podemos concluir aqui é que os traços de memória mais determinantes para a vida do adulto não são acessíveis à rememoração porque se inscreveram em uma época em que o único funcionamento do aparelho era o processo primário. O relato da experiência de satisfação mostra que primeiro há a memória e depois disso o psíquico pelo desejo. A memória não é assim uma função do aparelho, ela é condição para a constituição do aparelho psíquico. Todas as suas propriedades, tais como todas as propriedades do aparelho, né? O funcionamento progressivo da vida de vigília e o funcionamento regressivo dos sonhos, a origem do desejo como busca de um objeto perdido a partir da experiência de satisfação, o pensamento, o juízo, etc., todas as propriedades do aparelho psíquico são consequências da inscrição de traços de memória que se organizam segundo sistemas e que inicialmente são submetidos a um único tipo de funcionamento, que é o processo primário. Temos aí a base para a distinção entre memória e rememoração, que é retomada no Além do Princípio do Prazer, texto de 1920. Portanto, já no contexto do segundo dualismo pulsional, né? Essa distinção entre memória e rememoração é então retomada por Freud nos seguintes termos, eu cito: todos os processos de excitação que ocorrem nos outros sistemas, que não o sistema que engloba percepção e consciência, deixam atrás de si traços duradouros que constituem o fundamento da memória. Esses traços são, portanto, restos de lembranças que nada têm a ver com o tornar-se consciente. Aliás,
continua Freud, os traços minêmicos mais intensos e duradouros são justamente aqueles que foram impressos por um processo que nunca chegou a alcançar a consciência. Fim da citação. Agora podemos discernir por que os problemas colocados acima, aqueles que eu chamei de tensões, na verdade não guardam nenhum caráter paradoxal. Para entender isso, basta ter em mente duas coisas. Em primeiro lugar, a distinção entre memória e rememoração. Em segundo lugar, a distinção que está na base metapsicológica da primeira entre processo primário e processo secundário. Os traços minêmicos envolvidos em processos primários inacessíveis nunca são desativados ou arrefecidos, ou seja, eles permanecem intensamente ativos e determinantes relativamente ao comportamento do sujeito. Mas a rememoração, sendo função do processo secundário, exige que eles sejam sempre submetidos a algum nível de elaboração que dependerá do investimento em representações de palavra. A característica essencial da memória enquanto tal na psicanálise, e nisso reside uma de suas principais contribuições teóricas, não é assim promover a função da rememoração, mas a função da repetição. O que prevalece na questão da memória é a função da repetição, não tanto a de rememoração. Eis então algumas das diretrizes, a meu ver, né, que nos permitem pensar, ao acompanharmos a teoria freudiana, o fato de sermos, de algum modo, de um modo que é essencial, aquilo que não podemos lembrar. É isso então, a apresentação do texto. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou disponível para as suas perguntas. Obrigada. Uma pergunta aqui, pensando um pouco que eu tenho estudado, Leia, tenho tentado pensar um pouco a relação entre psicanálise e colonização. Eu tenho lido alguns textos do Otávio Souza e do Jurandir Freire Costa sobre a relação da chegada da psicanálise aqui, né, e como os psicanalistas brasileiros assimilam a psicanálise, né. E uma das questões que eles colocam de maneira recorrente, né, é uma certa um certo lugar de satisfação dos psicanalistas como assimilando a psicanálise de uma forma a dar, a servir o colonizador, né? Assim, de uma maneira pouco crítica, né? De uma posição de sujeito colonizado, e como isso se repete de maneira constante nas diversas situações dos psicanalistas brasileiros em contato com os europeus. Esses autores, eles utilizam pensadores da sociologia, antropologia, para embasar essas afirmações. Gilberto Velho, a questão que eu gostaria de tentar uma aproximação, não sei se isso é possível, estou fazendo aqui de improviso, até que ponto a gente pode pensar em uma transmissão desses, isso que você falou que são os traços duradouros, os fragmentos, né, em gerações, né, de que nós somos um país colonizado, e como é que essa posição de sujeito colonizado foi sendo transmitido. Se isso seria uma hipótese plausível. Obrigada pela questão, Fuad, mas para mim é uma encrenca a sua questão.
Porque é uma discussão que eu não conheço, né? Mas eu vou tentar, né, ainda assim, falar alguma coisa também de improviso, então, a ver, né? Entre muitas aspas. Em primeiro lugar, eu acho que não passaria pelos traços de memória escritos no processo primário, exatamente, porque isso é eu suspeito, né? Não sei. Pelo menos de acordo com as alegações do Freud, isso ocorreria em um período muito precoce do desenvolvimento do bebê e de modo relacionado à experiência de satisfação, né? A experiência de um objeto que satisfaz uma necessidade, né? E um objeto a ser reencontrado. Então, eu acho que por aí seria mais difícil encontrar um vínculo. No entanto, ouvindo você expor agora a questão, que é uma questão que eu não conheço, eu acredito que ela talvez encontre um terreno muito mais fértil na questão do Édipo, né? Porque se o Édipo é o processo de subjetivação, a questão vai ser como a criança lida com a intervenção do pai. E, portanto, nesse contexto, se eu estou entendendo o problema ao qual você está se referindo, nesse contexto, a questão seria mais ou menos a seguinte: como o pai se coloca nessa função de interromper a relação simbiótica entre mãe e bebê, né? Quer dizer, eu acho que seria, eu suspeitaria de um caminho assim, que passasse por uma reflexão a respeito da função do pai no Édipo, não tanto pela inscrição dos primeiros traços de memória no início do desenvolvimento do aparelho psíquico. Acho que eu não respondo a sua questão, mas eu diria isso. Obrigada. Na verdade, eu tenho uma questão aqui. Na hora que você fala sobre os neurônios psíquicos, você fala que eles são resistentes à passagem da estimulação e que eles são moldáveis, né? Então, eu fiquei pensando que nesse segundo momento da rememoração, a pessoa vai ressignificar aquele acontecimento primário lá. Será que sempre quando ela pensa nessa memória inicial, por essa característica desses neurônios, eles serem resistentes e serem moldáveis, será que não vai ser constante essa mudança de significação? Porque, afinal, o processo vai sempre ter estimulação naquela área ali. Então, o neurônio tende a plasticidade neuronal vai tender a fazer com que novas ligações sejam criadas e, então, novos significados. Isso não aconteceria naturalmente? Então, eu acho que tem duas coisas aí. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. Em primeiro lugar, bom, a sua pergunta, obrigada por sua pergunta. A sua pergunta ela se refere diretamente ao próprio conceito de representação, a meu ver, né? Porque a representação, para o Freud, não é o elemento último na constituição do aparelho psíquico, né? A representação ela sempre envolve mais de um traço de memória. Então, o elemento último, né, se fôssemos fazer uma análise do aparelho psíquico, para Freud seria o traço de memória. O traço de memória é que é imutável. Isso Freud defende no projeto e na interpretação dos sonhos também. A representação não é exatamente o traço de memória, né, mas o fato da energia psíquica percorrer um determinado trajeto dos traços de memória. Então, embora haja no aparelho psíquico determinados caminhos que são facilitados, né, e o paradigma dessa facilitação é a vivência de satisfação, o Freud também fala o seguinte: eles nunca são percorridos da maneira exatamente igual, né? Então a gente tem esses dois lados, né? O que se apresenta no texto do projeto, mediante a referência do Freud ao termo coisas, na verdade no plural, né? Coisas, Dinge, né? Porque ele fala assim: quando o bebê então procura reencontrar no mundo externo a identidade de percepção, né, para o objeto que ele, em uma primeira vez, alucinou, né, ele vê aspectos do objeto, ele vê perfis do objeto.
né? Haverá sempre um resto do objeto que ele não pode subordinar à identificação da percepção. Esses restos são o que o Freud chama de coisas, né? Então, assim, nunca é o mesmo. É por isso que o objeto é para sempre perdido, porque o caminho percorrido nos traços minêmicos para a constituição da representação nunca é o mesmo, né? Isso de fato, a teoria freudiana sustenta isso. Né? Por um lado, o caminho nunca é o mesmo, mas por outro lado, os traços minêmicos são imutáveis e duradouros. E daí que existe a impossibilidade de que a consciência, que só se constitui como sistema depois, mediante a representação de palavra, tenha acesso a esses traços minêmicos primeiros, vamos dizer assim. Bom, então eu gostaria de agradecer à professora Leia, agradecer a todos vocês. E é isso, obrigado, gente. Obrigada.